Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mateus capítulo 6. E nós vamos ler dos versos 25 a 34. Assim que você localizar a passagem, pode se colocar em pé, por favor. Mateus 6, versos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nesta manhã eu quero falar com você sobre ansiedade. Pai querido e glorioso, por favor, nos ajude a receber a palavra de Deus, que pode nos libertar, pode nos confortar, pode tirar todo e qualquer tipo de pensamento ruim, errado dos nossos corações. A palavra de Deus pode nos lavar, pode nos purificar, pode nos regenerar. Pai Santo, abençoe que ela venha ao encontro das nossas necessidades nesta manhã com muito poder, sendo usada pelo Espírito Santo como instrumento de paz. No nome de Cristo oramos agradecidos. Amém. Podem se assentar. O Sermão da Montanha, que se encontra aqui no livro de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, é o sonho de todo pastor que deseja ter uma igreja cheia do Espírito Santo, deseja ter uma igreja cheia de paz, uma igreja frutífera e uma igreja espiritual. Se seguíssemos os ensinamentos deste sermão, desses 3 capítulos aqui do Novo Testamento, a igreja estaria sempre cheia. Praticamente ninguém faltaria aos seus cultos. Haveria paz dentro de nossas casas, haveria paz nos nossos lares e principalmente haveria paz dentro do coração de cada um de nós. O pai de um professor do seminário onde eu estudei morreu com 66 anos de idade com câncer no pâncreas. A doença surgiu de repente, sem aviso prévio, e em menos de 6 meses o pai dele jazia morto. Naquela época o meu professor ficou muito ansioso. Ele tinha vários filhinhos pequenos e ficou preocupado que ele seria o próximo a morrer da mesma doença. Mas em poucos dias
ele conseguiu vencer aquela ansiedade. Nós, alunos, perguntamos o que ele fez para obter a vitória, e ele disse: eu comecei a estudar o Sermão da Montanha e descobri que a vida é uma aventura. A vida é simplesmente uma aventura, e eu decidi que vou seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e deixar o meu futuro nas mãos de Deus. Hoje este professor já tem mais de 74 anos de idade e não possui nenhuma patologia grave, apesar de sua idade. Quais são as duas fontes de maior preocupação, de maior perturbação na vida de um ser humano, seja ele crente, seja ele descrente? Finanças e saúde financeira. Finanças e saúde física, quero dizer. Dinheiro e saúde. O que Jesus falou sobre os bens materiais, por exemplo, neste sermão? Ele disse: não ajunteis tesouros na terra. Simplesmente não deixe dinheiro para trás. Tenha certeza que seu dinheiro vai te encontrar no céu. Amém, irmãos? Ele disse: mantenha os seus olhos saudáveis. Cuidado para onde você olha. E ele disse: sirva a Deus e não ao dinheiro. Agora ele irá falar também sobre a nossa saúde física, sobre a nossa vida, e apresentar várias razões porque não deveríamos nos preocupar com a vida. Mas eu vou compartilhar com você apenas 3 delas. Primeira, a nossa vida é importante para Deus. Talvez ela não seja para outras pessoas, e às vezes ela não é nem para nós mesmos, mas a nossa vida é importante para Deus. Segundo, o Filho de Deus é a criatura mais importante da criação. Deus nunca criou nada que fosse mais especial, mais importante do que nós. E terceiro, a nossa vida está nas mãos de Deus. Por essas e outras razões, não deveríamos ficar ansiosos. Primeiro, a nossa vida é importante para Deus. Por isso a nossa igreja não despreza, não faz pouco caso de nenhum tipo de pessoa. Todo ser humano é importante para Deus. Jesus disse: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Algumas pessoas vivem para comer, mas Jesus aqui está ensinando que nós deveríamos comer para viver, e não o contrário. Nunca deveríamos colocar os prazeres da carne e os bens materiais acima da vida. Os filósofos gregos fizeram isso no passado, e muitos estão fazendo isso no presente. Eles eram chamados de hedonistas, e acreditavam que a prática de comer, beber, se embriagar e se prostituir constituía o maior bem possível de uma vida. Comamos e morramos, ou comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Este era o moto deles. No entanto, nada produz mais ansiedade no nosso coração do que um estilo de vida em busca do prazer, seja qualquer prazer. Para acabar com a nossa ansiedade, Jesus precisa primeiro acabar com a nossa vaidade. Por esta razão, Jesus disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Cuidadosos aqui significa distraídos, significa ocupados demais com as questões mais triviais desta vida, deixando de lado as questões mais importantes, como Esaú, que vendeu a sua vida espiritual por um prato de lentilhas, como Marta, que preferiu o trabalho da cozinha do que a presença real de Jesus Cristo, como Demas, que abandonou o ministério porque amou o presente século, e como a semente que caiu junto aos espinhos, cresceu entre os espinhos e foi sufocada pelos negócios desta vida.
Assim como Jesus Cristo, Paulo aprendeu também, irmãos, a viver a vida da forma mais importante, mais significativa possível. Sobre a vida, Paulo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Em outras palavras, Paulo descobriu que a verdadeira paz não vinha de fazer a vontade própria, mas a verdadeira paz vinha em fazer a vontade de Deus. O Dr. Jack Hyles, que foi um dos pregadores mais famosos, mais importantes dos Estados Unidos por 2 ou 3 décadas, depois de ser considerado uma pessoa obesa, conseguiu perder vários e vários quilos, o que lhe proporcionou uma saúde muito melhor. Eu estava no escritório dele, quando um dos seus amigos lhe perguntou o que ele havia feito para perder tanto peso. Como você fez para emagrecer? Eu esperava, que a resposta dele fosse: fechei a minha boca, ou comecei a exercitar. Nada disso. Ele simplesmente respondeu: deixei de me preocupar. Consegui entregar todos os meus problemas nas mãos de Deus e consegui descansar. É incrível como a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual também podem melhorar quando não andamos mais distraídos com os negócios desta vida. Amém, irmãos? É incrível como tudo pode melhorar. Jesus também disse: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aqui ele parte do mais importante, que é a vida, para o menos importante, os alimentos e as vestimentas. Ou seja, se Deus nos deu a vida, que é o mais importante de tudo, logo nos dará também com ela todos os itens necessários para vivermos. Se Deus nos deu a salvação, que é o mais importante de tudo, logo nos dará com a salvação também todas as nossas necessidades espirituais. Então, meus amados, Jesus está pedindo: confiemos em Deus. E o resultado de confiar em Deus para os grandes eventos da vida, mas duvidar dele para os pequenos eventos da vida, irá sempre causar frustração e ansiedade em nós. Elias, o profeta, confiou em Deus para parar a chuva por 3 anos e meio, e depois para mandar a chuva de volta. Ele confiou em Deus para derrotar 450 profetas de Baal, mas ele não conseguiu confiar em Deus para derrotar uma única mulher. Ele fugiu de medo de uma única mulher. Conclusão: Elias entrou em parafusos, ele entrou em depressão e precisou ser substituído por um outro profeta, chamado Eliseu. Jesus ensina então que a nossa inversão de valores é o que causa ansiedade em nossas vidas. Nós estamos aqui nesta manhã preocupados com o nosso dinheiro, preocupado com a nossa alimentação, preocupado com a nossa vestimenta, preocupado com o nosso entretenimento, com o nosso descanso, com a nossa folga, ao invés de nos preocuparmos em fazer a vontade de Deus. Isso causa ansiedade. Trabalho ao invés de família, lazer ao invés da igreja, amigos ao invés de irmãos em Cristo, a aparência física ao invés da aparência espiritual. Resultado: tristeza e angústia de coração. Aí você vai ao médico para amenizar a sua tristeza e ameniza, mas não resolve. Ameniza, mas não acaba com ela. Você deixa de ir a Deus, que é o único que pode acabar com a sua tristeza.
Não se preocupe, a sua vida é importante para Deus. Segunda razão, porque não deveríamos nos preocupar. Nós somos a criação mais importante de Deus. Não para o nosso orgulho, mas para o nosso conforto. Jesus menciona a inferioridade dos animais e também da vegetação, quando comparados aos homens. Ele diz, ora, Deus cuida dos animais, Deus cuida das aves dos céus, Deus cuida dos lírios do campo, muito mais Ele cuidará de cada um de vós. Infelizmente, irmãos, o mundo inverteu os valores e nós acompanhamos o mundo, né? Invertemos os valores também. Você sabia que se uma pessoa derrubar hoje uma árvore na cidade, na capital de São Paulo, ela será multada pelo menos a pagar 10 mil reais? Ao mesmo tempo, o estado de Nova York acabou de aprovar uma lei permitindo que a mulher, a mãe, possa abortar o seu filho até o último dia de gravidez. E milhares de pessoas saíram às ruas para comemorar esta vitória, para comemorar esta lei. E você se pergunta, por que as pessoas estão invertendo os valores? E a razão é muito simples. Porque elas estão dando mais importância ao físico, ao material, do que ao espiritual. E elas não se dão por conta que essa inversão de valores está causando seus problemas psíquicos, está causando seus problemas mentais, emocionais, espirituais, e que consequentemente causam problemas físicos, porque um abismo chama outro abismo. Aqui Jesus deixa bem claro que o ser humano é a criação mais importante de Deus. Mas ele usa o mundo animal, ele usa o mundo vegetal para nos ensinar duas grandes lições. Veja a primeira. As aves do céu não se preocupam. Olhai para as aves do céu. Elas não se preocupam. Quando olhamos para os passarinhos, o que podemos aprender com eles? Eles trabalham o dia inteiro e descansam à noite, não é verdade? Eles brincam entre si, estão sempre preparados para qualquer tipo de tempo. O seco, o úmido, o frio, o calor. Estão preparados para a chuva, até para os temporais, não é verdade? Mas eles não são vaidosos, eles não são gananciosos, e por isso Jesus disse, olhai. Quando Jesus nos manda olhar para algo, é um objeto de exemplo, é um objeto a ser seguido, a ser imitado. Nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, ou seja, eles trabalham, mas não se preocupam. Amém, irmãos? Eles trabalham, mas não se consomem. Eles trabalham, mas não são ansiosos. Deixam os resultados nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Deixam os resultados com Deus. Grande diferença de um pai de família que eu conheci. Ele me disse que trabalhou a vida inteira e não viu os seus filhos crescendo. Seus filhos se tornaram adultos sem que o pai percebesse. O pai também não percebeu que seus filhos estavam caindo em pecado e se infiltrando no pecado. Esse pai viveu mais alguns anos, conheceu seus netos que seguiram os passos dos pais e foram para o pecado também, e ele morreu desgostoso. Veja só como a inversão de valores pode arruinar não só o nosso futuro, mas também o futuro da nossa prole. Por esta razão, Jesus disse nesse mesmo texto, neste mesmo sermão, ele disse no verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção aos passarinhos, eles não se preocupam, trabalham e cantam o tempo todo,
para a glória de Deus. Jesus também disse: os lírios do campo, não dos campos, são lindos, mas de pouca duração. O ser humano também é lindo. Não existe ser humano feio, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é lindo, mas assim como os lírios, de pouca duração. 1 Pedro 1,24 diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Quando eu estava na casa dos 30, o João Carlos dizia para mim: espera até o senhor chegar à casa dos 40. E eu dizia para ele: esquece, está muito longe. Mas me diga, o que acontece quando você entra na casa dos 40? Aí o João Carlos, pessimista como ele só, já estava na casa dos 40, pastor, é ladeira abaixo. Cheguei à casa dos 40. Aí o irmão João Carlos me disse: espera só até o senhor chegar à casa dos 50. E eu disse: tá, e quando eu chegar à casa dos 50, o que vai acontecer? Pode preparar tudo. Pode ficar preparado para tudo. Agora, ele está me contando o que vai acontecer quando eu chegar à casa dos 60. Eu espero que o João viva para me dizer como vai ser na casa dos 80, amém, irmãos? Ele que se cuide. Porque se ele já está mal desde os 40, imagine agora. Mas eu quero que você saiba. Já imaginou se nós investíssemos na obra de Deus? Eu sou culpado disso também. O que nós investimos no salão de beleza, nas academias de ginástica, em cosméticos e tantas outras coisas que nos deixam mais bonitos e saudáveis. Não faltariam recursos para a obra de Deus. Eu não tenho dúvidas de que nós poderíamos abrir uma igreja a cada 5 anos. No entanto, nós valorizamos mais o material do que o espiritual sempre. E não é à toa que estamos ansiosos, distraídos. Um médico me disse que com todos os nossos cuidados, com exercícios, suplementos alimentares, o máximo que conseguimos acrescentar à nossa vida é de 3 a 5 anos. Mas valeu a pena. Será que valeu mesmo? Tiago disse, irmãos, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. O que vale a pena é investir no reino de Deus. O que vale a pena é priorizar o reino de Deus e estar preparado para morrer. Isso é o que vale a pena. Ao invés de ficar evitando a morte, preparando-se para ela da melhor maneira possível, fazendo a vontade de Deus, andando nos caminhos de Deus. Porque nós vamos morrer, mais cedo ou mais tarde. Ninguém escapa disso. Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Nós. Quem foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo? Nós. Portanto, não precisa ficar preocupado, pois, pelo dia de amanhã. Terceira lição. O tempo da nossa vida já está nas mãos de Deus. Não é você quem determina quando, nem de que jeito você irá morrer. Isso já foi estabelecido por Deus. Quantos acreditam nisso? Está nas mãos de Deus. Veja o versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Os egípcios, eles diziam que um côvado é a distância entre o seu cotovelo e o dedo médio da sua mão. Mais ou menos uns 40, 45 centímetros, dependendo aí do braço de alguém. Quantos de vocês gostariam de crescer 45 centímetros? Eu não.
eu ficaria muito alto, né? Mas se eu pudesse crescer aí uns 5 centímetros, eu não acharia ruim, não. Porque quando eu era jovem, 18 anos de idade, e eu fui me alistar para o exército, 1,71,5 era mediano. Puxa, eu era médio. Naquela época não havia gigantes, não. Naquela época nós éramos mediano. Hoje eu sou baixinho. Imagine o pastor Silval então. Hoje 1,71,5 não é mais mediano. Diante da estatura dos homens de hoje. Então, se Deus pudesse me dar aí mais uns 5 centímetros, aí eu iria ficar feliz. Puxa, rapaz alto, né? Mas eu não posso acrescentar nem meio milímetro. E assim também você não pode viver 5, 10 ou 20 anos a mais só porque você deseja. Ou só porque você tem dinheiro. Jó 14, versículo 5 diz: visto que os seus dias estão determinados. Seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses. E tu lhe puseste limites. E não passará além deles. É isso mesmo. Seus dias já foram determinados. Deus não vai permitir com que você passe do seu limite. Só nos restam 2 atitudes diante da certeza da morte. Primeira, não se preocupar. E segunda, confiar em Deus. Não ficar ansioso, né? Jesus disse: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados? Olha, a ansiedade é uma patologia que existe desde a queda do homem no jardim do Éden. Assim que caiu em pecado, Adão e Eva sentiram na alma os efeitos da ansiedade e se esconderam de medo. Até então eles nunca tinham sabido o que era medo. Eles nunca tinham tido nenhum tipo de preocupação. Portanto, essa doença, essa patologia, ela é tão antiga quanto o homem. Mas as causas de hoje são diferentes das causas de ontem. Nós vivemos no século 21, na era da tecnologia. Então veja, 10 dicas de que talvez você esteja vivendo ansioso demais e perdendo as bênçãos de Deus em sua vida por causa de sua ansiedade, suas preocupações e suas distrações. Primeira dica: quando você se sente doente e procura a causa e a cura na internet. Isso está virando mania. Isso está virando um vício. Segundo, você é a indecisão em pessoa. Terceiro, quando o seu chefe chama para uma conversa em particular, o seu coração já acelera e você começa a suar frio. Quarto, ouvir barulhos indecifráveis à noite é sempre um convite aos piores dos pensamentos. Quinto, paranoia constante. Eu sei que alguma coisa de ruim irá acontecer. Sexto, atrasos fazem com que você quase morra do coração. Ai, meu filho ainda não chegou. Meu esposo, minha esposa ainda não chegou. Ai, será que aconteceu alguma coisa? Sétimo, coisas pequenas são capazes de tirar sua paz durante o dia inteiro. Será que eu esqueci o ferro ligado? O fogo do fogão ligado? Oitavo, você pensa demais em tudo. Nono, você confere inúmeras vezes se seu telefone está contigo. E décimo, você tem medos irracionais.
E olha, essa lista poderia se estender a 30 itens. Mas eu não estou aqui para tratar a patologia. Eu estou aqui para tratar as causas. Então, não precisamos ir a todos os sintomas de ansiedade. Mas eu lhe pergunto, como não ser ou não ficar ansioso nos dias de hoje? Podemos optar por terapias, e elas funcionam. Podemos usar remédios, eles são paliativos e ajudam, mas não curam. Ou simplesmente fazer o que nos diz a palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sim, você irá morrer, mas será no tempo de Deus e do jeito de Deus. Pare de se preocupar e aproveite a vida que Deus lhe deu com paz no coração, porque a vida é uma aventura. E, segundo, confiar em Deus. Jesus disse, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Os gentios aqui são os homens e as mulheres perdidos, que não têm a Deus. E Deus realmente, Ele promete um tratamento VIP, um tratamento especial, um tratamento diferenciado para aqueles que são seus. Ansiedade existe então, porque estamos confiando em nossas forças, ou em outros homens, para nos garantir a vida, a comida ou a saúde, mas não em Deus, que é a fonte de tudo. Alguns botânicos exploravam certas regiões montanhosas à procura de novas espécies, quando através de binóculos avistaram uma flor desconhecida, mas encravada numa estreitíssima fresta. Somente seria possível pegá-la se uma pessoa pequena e leve concordasse em ser baixada por meio de uma corda. Aí eles pediram ao menino, que fazia parte daquela excursão, que aceitasse a tarefa. O menino olhou para o fundo daquele abismo, deu meia volta e saiu em direção ao acampamento, dizendo que voltaria depois. Algum tempo depois ele voltou, trazendo o pai dele pelas mãos, e explicou suas condições. Eu descerei para pegar a tal flor, mas somente se o meu pai ficar aqui em cima, segurando as cordas. Assim também, você e eu vamos enfrentar muitos problemas na vida. Talvez a partir de hoje, nós iremos enfrentar problemas sérios na nossa vida. Mas, se você e eu decidirmos, nós vamos confiar em Deus e não nos homens, Ele irá nos dar paz. Chega de confiar em si mesmo, no seu diploma, nas suas habilidades, no seu saldo bancário, nos médicos, nos remédios, e vamos entregar nossas vidas por completo nas mãos de Deus. Alguns casos de ansiedade precisam sim de atenção profissional. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu indiquei bons profissionais para os nossos irmãos em Cristo. E daí? Que mal há nisso? Deus também usa médicos. Amém, irmãos? Deus também usa psicólogos. Deus usa pastores. Deus usa até remédios para nos ajudar. Mas o importante é que Deus esteja à frente de tudo. E não atrás. A nossa vida é importante para Deus. O Filho de Deus é a criatura mais importante da criação. Nossa vida está nas mãos de Deus. Então, por que se preocupar? Vamos fechar os olhos.